Olá, estamos iniciando mais um programa Sindicato em Ação aqui na TV do Sindifisco RS. Este é um programa dos auditores fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, apresentado e produzido pela Assessoria de Comunicação Social. Hoje nós temos o prazer de entrevistar uma pessoa muito ilustre, um economista do Rio Grande do Sul, aqui dos mais renomados, com um currículo muito extenso. E eu até vou ler um pouquinho do currículo aqui do professor Fernando Ferrari Filho. Ele é economista e professor titular aposentado do Departamento de Economia e Relações Internacionais da URGS. É doutor em Economia pela USP e pós-doutorado em Economia pela Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos, e também pela Cambridge, no Reino Unido, além de outras centenas de cursos, seminários e outras pós-graduações que o professor fez pelo mundo inteiro, porque eu li o currículo dele ali, selecionei algumas coisas, senão nós íamos ler aqui quase a tarde toda, de tantas titulações que o nosso convidado tem hoje. Como vai, professor? Tudo bem? Tudo bem, Luiz Augusto? Um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Professor, o que está acontecendo com a economia brasileira? Nós já fomos a sexta economia do mundo, nós chegamos a ponto de ter pleno emprego e hoje a economia vive uma situação de quase hiperinflação, ainda não é, mas caminhando para uma inflação alta e uma taxa de desemprego muito grande. O que aconteceu com a economia brasileira? Olha, Luiz, eu diria, em primeiro lugar, que não é uma novidade esse processo que nós estamos vivendo ao longo dos últimos 2, 3 anos. Eu diria mais ainda, a economia brasileira se encontra em processo de estagnação e oscilando, estagnação com recessão e, eventualmente, tem um crescimento, como ocorreu no ano passado, desde 2014. Se nós observarmos o comportamento da economia em termos de crescimento do PIB de 2014 para cá, se eu não me engano, os números são mais ou menos o seguinte: em 2014 nós crescemos 0,1%, 2015, 2016 nós tivemos um processo de recessão que acumulou uma queda do PIB da ordem de 7,2%. Em 2017, 2018 e 2019, nós crescemos, em média, cerca de 1,2% ao ano. Em 2020, em função da pandemia, nós tivemos uma queda de 4,1% do PIB. E no ano passado, nós crescemos 4,6%, por uma questão muito simples, ou seja, porque o histórico anterior de dinâmica do PIB era muito risível. Então, o crescimento no ano passado aparenta ser um crescimento pujante, mas é como se fosse um espirro causando um processo de pneumonia, né? Então, eu diria que a economia brasileira ela tem esses problemas não de agora, já de algum tempo, e a razão principal para isso, pelo menos em meu ponto de vista, é o fato de, por um lado, você ter adotado ao longo desse período políticas econômicas completamente equivocadas. É bom lembrar que desde 2015, final de 2014, início de 2015, a economia brasileira vem adotando uma agenda econômica essencialmente liberal, com um processo de ajuste fiscal ortodoxo e elevação de taxa de juros significativa. A exceção disso ocorreu, diga-se passagem, em 2020, por causa da pandemia. Em 2020, nós flexibilizamos o orçamento fiscal, reduzindo a taxa de juros para tentar combater a pandemia. Então, mas, ao longo desse período, a agenda econômica é essencialmente conservadora e de inspiração liberal pró-mercado. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, para mim, capaz de ser o mais importante, é que a economia brasileira, ou qualquer economia, mundo afora, só cresce se você tiver investimento. E há muito tempo a economia brasileira não tem investimento. Seja investimento público, o investimento público hoje representa provavelmente algo em torno de 1,5%, 2% do PIB, e investimento privado também não é dinamizado. Investimento privado deve se encontrar ao redor de 16%, 17%. Portanto, o investimento total da economia brasileira em relação ao PIB é da ordem de entre 17% e 18%. Se nós continuarmos com uma taxa de crescimento do investimento
do investimento muito risível e pouco proporcional em relação ao PIB, é óbvio que você não tem dinâmica de crescimento sustentável. E por quê? E termino aqui essa primeira intervenção, porque, por mais que consumo seja uma variável importante para impulsionar a economia brasileira, ele impulsiona no curto prazo, ele não sustenta crescimento a médio e longo prazo. O que sustenta crescimento a médio e longo prazo, novamente, é a variação física do estoque de capital, ou seja, investimento. Essa lógica que o senhor apontou agora, a lógica neoliberal ou liberal adotada pelo país, ela inevitavelmente leva a esses caminhos? É uma lógica de entregar para o mercado tudo e o mercado resolve a situação? Isso tem algum sentido hoje em dia? Olha, essa é a lógica do governo e a lógica dos liberais brasileiros. Eu diria que, em primeiro lugar, os liberais brasileiros não sabem o que é liberalismo. Nenhuma economia ou nenhum economista que seja liberal em país civilizado, ou seja, onde você tem o berço da civilização liberal, seja no Reino Unido, seja nos Estados Unidos, entende que liberalismo é esse liberalismo tupiniquim que nós temos. Liberalismo não é necessariamente você ter a redução significativa do Estado na economia, não é você ter um ajuste fiscal contundente, não é você ter uma taxa de juros que seja pró-capital financeiro e contra capital produtivo, ou seja, nenhuma economia mundo afora que se intitule ter uma agenda econômica liberal adota esses preceitos. E eu diria mais ainda, Luiz, desde a crise financeira de 2007, 2008, nenhuma economia, seja os Estados Unidos, seja o Reino Unido, seja os países da zona do euro, adotam medidas econômicas essencialmente liberais. Eu diria que economias modernas, de novo, vou enfatizar, principalmente após a crise financeira internacional de 2007, 2008, entendem que a dinâmica econômica ou a política econômica tem que ser articulada de uma forma tal que Estado e mercado sejam ativos, exista uma simbiose, uma sinergia entre Estado e mercado. Então, essa ideia de, olha, vamos deixar tudo para o mercado, reduzir o tamanho do Estado na economia, com certeza não nos leva a lugar algum. Esse pelo debate... menos, de novo, Luiz, pelo menos na minha modesta visão. Não, perfeito, e com a qual eu concordo, inclusive. Professor, esse debate na grande mídia brasileira não aparece de forma alguma, né? É uma reclamação que um dos pais do Plano Cruzado, Plano Real, o André Lara Rezende, tem apresentado como uma liderança nacional, né? Esse debate é totalmente vetado. Sem dúvida nenhuma. Eu diria que, via de regra, os debates e as intervenções sobre o dia a dia da política econômica, ou seja, a questão inflacionária, a questão do desemprego, a questão do PIB, a questão da taxa de juros, geralmente são feitas a partir de economistas oficiais, ou seja, economistas ou que são pró-governo ou economistas que são pró a essa agenda econômica como um todo. E foi muito bem lembrado, Luiz, a dissidência do André Lara Rezende. O André Lara Rezende é um economista tem uma formação sólida, uma formação essencialmente alicerçada em pensamento neoclássico ou na ortodoxia econômica como um todo, mas, com o passar do tempo, e exerceu várias atividades políticas em governos do Fernando Henrique Cardoso e em outros governos, mas, ao longo do tempo, o André Lara Rezende foi observando que a política econômica liberal, adotada na sua extremidade, adotada na sua plenitude, né? Ela tem suas limitações, principalmente para economias que têm vários problemas, não somente econômicos, como sociais e políticos, digamos assim, né? E tornou-se uma voz dissidente e, de certa forma, por ser uma voz hoje dissidente, tornou-se uma persona não grata entre seus pares, ou seja, Edmar Baixa, Gustavo Franco, assim por diante. Mas, felizmente, eu diria que ele tem hoje uma interlocução muito próxima dos economistas heterodoxos e eu acho que também de alguns economistas que tiveram ou têm a mesma formação teórica deles, tais como Pedro Malan, Pércio Arida, que estão tentando rever um pouco
essa miopia do ortodoxismo e do liberalismo exacerbado que vem sendo observado ao longo dos últimos anos. Felizmente, nós temos André Lara Rezende ainda como sendo uma pessoa representativa, e ele tem voz, obviamente, na opinião pública, porque, conforme eu disse anteriormente, a formação básica dele é uma formação, digamos assim, conservadora, né? Ele se formou em universidade do mainstream norte-americano, no MIT, e, além do mais, ele foi um dos protagonistas do Plano Real e outros planos de estabilização econômica que nós tivemos ao longo da década de 80. Então, ele tem credibilidade, digamos assim. Professor, nessa crise que o país vive, a elevação da taxa de juros para combater a inflação é tido pelo mercado e pelos defensores da política econômica como a única alternativa: subir juros, permanentemente. O senhor concorda com essa tese, com essa visão? Eu discordo veementemente pela seguinte questão. Em primeiro lugar, a inflação brasileira, assim como a inflação mundial hoje em dia, hoje a inflação, diga-se de passagem, não é um fenômeno peculiar para a economia brasileira. Você tem inflação nos Estados Unidos, se eu não me engano, a inflação anualizada nos Estados Unidos se encontra próxima a 8%, capaz de um pouco acima disso. Na Europa, você tem processo inflacionário. Então, a inflação hoje não é uma questão peculiar da economia brasileira, é um problema generalizado. E é um problema generalizado por quais motivos? Primeiro, pela questão da pandemia, ou seja, os países que adotaram isolamento social, distanciamento social, de certa forma, tiveram problemas com a produtividade dos fatores de produção, portanto, a oferta agregada não cresceu. E, obviamente, quando você começa a ter uma vacinação em massa e, automaticamente, o nosso dia a dia vai voltado, entre aspas, vai voltando à sua normalidade, é óbvio que você tem uma demanda de consumo que passa a ser maior e uma demanda de consumo passando a ser maior com um represamento, digamos assim, de capacidade de oferta produtiva, isso acaba gerando uma inflação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você teve, no início desse ano, o conflito Ucrânia e Rússia, que afetou basicamente preços fundamentais, commodities fundamentais, sejam gás e petróleo, seja também algumas commodities, porque a Ucrânia, se eu não me engano, é exportador de fertilizantes e havendo dificuldade para exportar os fertilizantes, automaticamente isso faz com que os preços das commodities, os insumos cresçam e automaticamente os preços das commodities se elevem. Então, você tem uma inflação essencialmente de oferta proveniente de commodities, sejam de commodities agrícolas, sejam de commodities de energia e mineral, e automaticamente você tem, juntando com a questão da pandemia, você tem um processo generalizado de inflação. Para que eu estou dizendo isso? Quando você tem um processo de inflação que é essencialmente causado por choques, e choques predominantemente do lado da oferta, não adianta elevar a taxa de juros. Elevar a taxa de juros, você pode até frear o consumo, arrefecer um pouco o consumo, mas você não consegue, digamos assim, debelar o processo inflacionário crônico. A questão é que, quando você aumenta a taxa de juros, você debela um pouco, mitiga um pouco a dinâmica de consumo, mas o efeito maléfico desse aumento da taxa de juros torna-se muito mais significativo, ou seja, você afeta os custos de produção, a captação de juros e, portanto, de crédito por parte das empresas aumenta, você afeta, por outro lado, a elevação das juros afeta o déficit financeiro do setor público, e você tem um círculo vicioso. Juros trazendo dificuldades para as empresas investirem, se o investimento é um dos fatores que causa baixo crescimento da economia brasileira, isso torna-se mais complicado. E, por outro lado, se você tem a necessidade de ajustar as contas públicas, se os juros aumentam, o custo financeiro da dívida pública como um todo aumenta. Então, eu diria, em outras palavras, que não faz sentido você aumentar a taxa de juros para os atuais 13,75 que nós encontramos, quando a inflação não é predominantemente de demanda. De novo, para não dizer que você não tem um efeito dos juros sobre a dinâmica econômica, você tem um efeito, sim. Você pode arrefecer parte da demanda de consumo, mas não substancialmente um arrefecimento substancial para que você tenha, em última instância, a compensação
de queda de preços com o aumento de preços de oferta e assim por diante. Isso leva à famosa deflação, é isso? Olha, a ideia do governo é você dar um choque de juros, como vem sendo dado, e é bom lembrar, a taxa de juros, no auge da pandemia, ela chegou a cair para 2%, o patamar mais baixo da história econômica brasileira. Felizmente, isso ocorreu, mas assim como caiu para 2%, ela subiu num ritmo muito acelerado para os atuais 13,75%. Então, Luiz, a questão é o seguinte: se você tem em algum momento uma taxa de juros a 2% e da noite para o dia ela cresce para 13,75%, obviamente não da noite para o dia, mas muito rápida para 13,75%, isso cria uma expectativa muito desfavorável para aqueles que tomam crédito, seja para consumir, seja para investir, assim por diante. A ideia do governo é aumentar a taxa de juros para fazer com que a inflação volte para o alvo da sua meta, que, se eu não me engano, esse ano seria 3,5%. Obviamente que isso não vai acontecer, nós vamos, inclusive, ultrapassar o teto da meta. O teto da meta seria, se eu não me engano, 4,5% ou 5%. Nós deveríamos fechar a inflação em 7% e alguma coisa, mas a ideia seria isso, ou seja, que o choque de juros fizesse com que a inflação arrefecesse significativa a ponto, provavelmente, de, eventualmente, com a normalidade dos preços de oferta de commodities, agrícolas, de energia, assim por diante, você pudesse até ter, momentaneamente, um processo deflacionário. Mas acho muito pouco provável que isso ocorra. O senhor citou commodities e lembrei dos combustíveis, que são o centro do debate nacional hoje, se os preços podem ser controlados pelo governo ou a Petrobras e o mercado, os acionistas, principalmente os acionistas internacionais que compõem a carteira de acionistas da Petrobras, devem ter preponderância e devem deixar os preços correr livremente. Qual é a sua posição? O preço do petróleo é algo diferenciado, ou seja, o petróleo é uma commodity, o preço dele é determinado em nível internacional por comportamento de demanda e comportamento de oferta, e países que não têm autossuficiência no petróleo, ou seja, podem até ter reservas petrolíferas substanciais, mas não no sentido de prospecção, distribuição, produção e assim por diante, que é o caso, de certa forma, do Brasil, eu diria que tem, infelizmente, que se sujeitar à dinâmica do preço em nível internacional. Então, você tem que se sujeitar ao comportamento de oferta e demanda. Hoje em dia, conforme eu disse minutos atrás, a oferta ela tem problemas, porque você tem o conflito entre o Iraque, a Ucrânia e a Rússia, né? Isso faz com que haja um choque de preços em nível global. Por outro lado, você tem volatilidade na taxa de câmbio. Se o Brasil importa parte do petróleo, automaticamente você tem um custo de importação maior em função da taxa de câmbio. O natural seria, Luiz, que quando houvesse choques ou externalidades negativas, obviamente que os preços dos combustíveis deveriam ser reajustados para cima, ao passo que, quando tivessem choques positivos ou externalidades positivas, ou seja, normalidade do comportamento de oferta e demanda em nível global, e uma taxa de câmbio relativamente estável ou apreciada, obviamente se esperaria que o preço dos combustíveis e o preço do diesel no mercado doméstico viessem a ser reduzidos. O que a gente observa é que, via de regra, quando você tem choques adversos, os preços se elevam. Quando você tem choques favoráveis, os preços não se reduzem. Eles ficam ou no nível que se elevaram, ou, mal e parcamente, eles já têm uma redução mínima para inglês ver, digamos assim. Essa redução que ocorreu agora é interessante porque houve um processo de renegociação para reduzir as alíquotas de tributação, no caso específico, a alíquota de ICMS. Só que, automaticamente, é bom chamar a atenção, se você reduz a alíquota de ICMS para fazer com que o preço final da gasolina, e não necessariamente do diesel, que seria o mais importante, a redução do preço do diesel é muito mais importante do que a redução do preço da gasolina. Mas redução do ICMS é importante para você
diminui um pouco o preço na bomba, ok, na bomba de gasolina, na bomba para o consumidor, ok. Só que, por outro lado, você reduzir ICMS faz com que os estados tenham menos recursos para tocar o seu dia a dia econômico, ou seja, atender suas necessidades de saúde, educação e assim por diante. Sim, com esse na economia, tema... você sempre tem, Luiz, na economia você sempre tem o lado positivo e o lado negativo. Você nunca pode dar uma notícia econômica que seja positivo do lado direito e positivo do lado esquerdo. Você sempre vai ter alguém ganhando ou alguém perdendo. Não existe uma soma sempre de vencedores. Exatamente. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos conversando com o professor Fernando Ferrari Filho, já que ele tocou agora no tema do ICMS. Vamos falar sobre federalismo e economia, vamos falar também sobre o futuro do país com o novo presidente e o que ele pode fazer, né, dentro dessa situação bastante ampla, dramática e confusa que se encontra a nossa economia. Dá para baixar o preço da gasolina por decreto? Dá para baixar o preço, os juros por decreto, e chegar lá e baixa para 3%? Vamos conversar com o nosso convidado logo depois do intervalo. Já voltamos. Que a gente sempre possa ser parceiros para dançar, pular, plantar e colher, lutar, porque nada vem fácil. Sofrer, nem que seja um pouquinho. Que a gente possa ser parceiros para cair e levantar, passear, viajar, se emocionar com as conquistas, se apaixonar de novo, vibrar, ajudar o outro, inovar, transformar e evoluir. Mas, principalmente, que a gente possa estar sempre ao seu lado. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Estamos de volta com o Sindicato em Ação, conversando com o professor Fernando Ferrari Filho. Professor, que país o novo presidente vai encontrar? Ele tem como conviver com essa economia, nessa balbúrdia que se encontra? Ele assume, deixa o barco correr, ou ele tem algumas medidas prioritárias para tomar? Luiz, eu espero que esse novo presidente que você mencionou realmente seja o novo, não o velho presidente, ou seja, não o atual presidente, né? Ou seja, espero que as eleições de outubro façam com que nós tenhamos uma mudança de curso em nível governamental, né? E aí eu diria o seguinte, Luiz, seja quem for esse novo presidente, não a continuação do atual governo, você vai encontrar um país com muitas dificuldades, né? Ou seja, de novo, você tem... Vamos começar pela questão mais de curto prazo. Esse ajuste emergencial, essa PEC dos benefícios para vigir durante 3 meses, da ordem de 40 e tantos bilhões de reais, isso faz com que as contas públicas voltem a ser preocupantes a partir do ano que vem, é claro. Então, você vai ter que fazer um ajuste fiscal de curto prazo, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem uma taxa de juros elevada que você não pode reduzi-la por decreto, ou seja, você vai ter que reduzir essa taxa de juros de uma forma a conta-gotas ao longo de 2023. Terceiro, você tem que não somente reduzir a taxa de desemprego, mas fazer com que, se a gente hoje pegar as pessoas que estão desempregadas e são desalentadas, ou seja, o que são pessoas desalentadas? São trabalhadores que
perderam a esperança de procurar emprego e, portanto, já estão na vala comum dos desempregados. Se nós pegarmos os precarizados, se nós pegarmos os informais, nós estamos falando algo em torno de 45%, 50% da população economicamente ativa do país. E, obviamente, que isso faz com que a massa salarial caia significativamente. Então, você tem que recuperar a massa salarial, você tem que reduzir o endividamento das famílias como um todo, ou seja, a maioria das famílias se encontra em processo de endividamento extremamente significativo. E, se não bastasse tudo isso, aquilo que eu lhe falei logo no início da nossa conversa, ou seja, você tem que ter uma retomada significativa do investimento público, do investimento privado. Então, eu diria que em 2023 você não tem muito jogo de cintura, não. Claro, ou seja, você tem que tentar administrar política fiscal, política monetária e sinalizar algumas mudanças intertemporais ao longo de 2024, 2025, para, no final de 2025, início de 2026, você voltar a ter os rumos mais sinalizadores ou indícios de rumos sinalizadores para a economia brasileira. A trajetória vai ser muito difícil. E por quê? E aí vamos mais uma vez mencionar, não pelo fato de que o 2022 é uma catástrofe ou pelo fato de um outro determinado ano foi pior ainda. Não, pelo conjunto da obra, conforme eu disse, entre 2014 e 2021, com exceção do ano passado, que cresceu porque a base de comparação era muito baixa, o que a gente chama, os economistas chamam de efeito carry-over, ou seja, carregamento estatístico, tá claro? A economia brasileira ela se encontra num processo de estagnação, de desindustrialização. Nós somos essencialmente produtores e exportadores de produtos primários. Então, você reverter isso, você não reverte no curto prazo. Você reverte só mudando a estratégia econômica, os rumos da política econômica e, fundamentalmente, deixando de lado essa agenda econômica obtusa de reformas liberais, de pró-mercado, redução do Estado na economia e assim por diante, Luiz. O senhor é membro também do Departamento de Relações Internacionais da URGS, agora como aposentado, mas quem foi sempre é rei, sabe tudo sobre o assunto. Qual é a relação do Brasil com os BRICS? O que os BRICS podem ajudar o Brasil? Qual o papel da China, da Rússia e do nosso país nessas relações internacionais? As relações do Brasil dentro do BRIC, ela já teve mais robusta, né? Ao longo dos últimos anos, eu diria que os BRICS eles ficaram um pouco, as relações comerciais e financeiras entre os parceiros do BRICS, principalmente partindo do Brasil, elas ficaram um pouco anestesiadas, né? Nós temos um parceiro importante, independentemente de ser do BRIC, mas nós temos um parceiro comercial importante, que é a China. A China é o nosso principal mercado exportador e, se eu não me engano, o volume de comércio de importação e comércio de exportação com a China faz com que nós tenhamos cerca de 40% da pauta de exportações e balança comercial do Brasil. Então, é uma relação significativa. A China vem a economia que mais cresce ao longo dos últimos anos, não necessariamente esse ano, porque, mais uma vez, esse ano é um ano atípico. Você, em função da pandemia, em função da inflação, a própria China vem tendo dificuldades de ter uma dinâmica de crescimento mais robusta. Mas eu diria, de novo, com a perspectiva de um novo governo a partir do ano que vem, haja capacidade de retomarmos as discussões com os BRICS. É óbvio que a questão dos BRICS, de novo, ela fica anestesiada no presente momento, não só por uma posição estratégia que o governo atual resolveu adotar em relação aos BRICS, ou seja, resolveu priorizar outras relações diplomáticas, outras relações de política internacional. Mas, além disso, você tem, obviamente, o conflito entre Rússia e Ucrânia faz com que nós tenhamos dificuldade de retomar uma parceria prodigiosa com a Rússia. Mas, provavelmente, Luiz, eu diria que as coisas se normalizando, né?
O conflito bélico se encerrando, sabe-se lá quando, todos nós esperávamos que o conflito bélico não duraria mais de um mês, já vamos para cerca de 6 meses de conflito bélico, né? Mas, de certa forma, eu diria que os BRICS, os países que fazem parte dos BRICS, realmente, o BRIC é um acordo de cooperação internacional importante que deverá ser retomado dinamicamente em algum momento. O Brasil não pode prescindir dessas relações comerciais com a África do Sul, China, Rússia e Índia. Eu ouvi esses dias o economista Paulo Nogueira Batista, que foi um dos brasileiros lá no Banco Mundial, no FMI, né, e no Banco dos BRICS ele presidiu, né, e ele lamentava que o Brasil tenha virado as costas para esse multilateralismo que é a tônica do mundo. O senhor concorda com isso também? Perfeitamente. Eu diria que as relações comerciais do Brasil elas têm que ser não necessariamente norte-sul, elas têm que ser fundamentalmente com países que têm as mesmas idiosincrasias da economia brasileira, ou seja, a mesma dinâmica de crescimento, a mesma estrutura produtiva, né? E mais ainda, eu acho que quanto mais diversificado for, não somente a pauta de produtos de exportação, mas mais diversificado for o destino das exportações brasileiras, não necessariamente concentradas na Europa e na América do Norte, mas indo para o Oriente Médio, para os países africanos, para outros países asiáticos, latino-americanos, assim por diante, eu diria que esse deveria ser o norte. De certa forma, tempos atrás nós tentamos isso, ou seja, quando foi criado a Unasur, quando a pauta de exportações e a pauta de parceiros comerciais brasileiros, com uma outra agenda diplomática no Ministério das Relações Exteriores, foi desenvolvida, ou seja, foi elaborada. Nós conseguimos, de certa forma, diversificar nossas relações, não somente em termos quantitativos de exportações de líquidos, mas principalmente em termos de parceiros comerciais como um todo. Eu espero que isso que nós tivemos no passado volte a ser implementado a partir de 2023, ou seja prioridade a partir de 2023. Sim, além disso que o professor Celso Amorim deverá voltar a conduzir as nossas relações internacionais e aí talvez esse multilateralismo ganhe algum espaço preponderante no governo, né? Mas, professor, para nós irmos para o nosso encerramento, eu gostaria que o senhor falasse sobre a reforma tributária. Reforma tributária e a economia do Rio Grande do Sul aqui com esse acordo com a União que transfere algumas decisões políticas para a mão de um triunvirato, um conselho do governo federal que vai controlar nossas finanças aqui. Qual é a sua visão sobre esse acordo e sobre a reforma tributária que nunca sai no Brasil? É um tema permanente, mas nunca sai. Em primeiro lugar, vamos à questão da reforma tributária. Essa é a principal reforma a ser implementada. Ou seja, nós implementamos, tempos atrás, a reforma trabalhista, nos venderam a perspectiva de aumento das receitas da Previdência e redução da taxa de desemprego, isso não ocorreu. A reforma previdenciária foi realizada para tentar justamente fazer com que houvesse o melhor fluxo de caixa da Previdência, também não houve solução nesse sentido. E sempre se postergou a reforma tributária. A reforma tributária é imprescindível. Se nós pegarmos a participação, a questão hoje do Brasil não é somente a participação da carga tributária em relação ao PIB. Isso deve se encontrar em torno de 33%, 34%. Muito semelhante à média dos países que fazem parte da OCDE. Claro, a questão não é a magnitude da carga tributária. A questão fundamental é a estrutura da carga tributária. Dos países que fazem parte da OCDE, se eu não me engano, cerca de 60% da carga tributária incide diretamente sobre renda, sobre patrimônio e sobre capital. E 30% a 40% incide sobre bens e serviços como um todo e salário. A questão fundamental é essa, ou seja, a nossa carga tributária ela é invertida. 40% mais ou menos ou 30% é sobre renda e 60%, 70% é sobre processo produtivo e sobre salários. Tá? Então, a questão fundamental em termos de carga tributária é você não reduzir a magnitude em relação ao PIB, mas você inverter essa lógica. E, para isso, é óbvio, Luiz Augusto, você só faz uma reforma tributária se, obviamente, você taxar
quem tem capacidade de pagar imposto, que não é somente o trabalhador, não é a classe média, mas principalmente são as grandes fortunas desse país, ou seja, a classe média alta como um todo. Então, a reforma tributária teria que ser articulada de uma forma a reduzir os impostos e os encargos que incidem sobre a circulação e produção de bens e serviços e aumentasse a questão de a carga sobre renda, sobre fortunas, patrimônio, assim por diante. É óbvio que, e principalmente sobre o sistema financeiro, rendimentos e assim por diante. É claro, mas é muito pouco provável, dividendos e assim por diante, é muito pouco provável que você tenha um consenso nesse sentido. Tá? E essa é a primeira questão. Segunda questão, eu diria que não somente no Rio Grande do Sul, de certa forma, a maioria dos estados se encontra em dificuldade. Ou seja, você fazer um processo de reestruturação da dívida pública, como foi feito no Rio Grande do Sul, como foi feito no Rio de Janeiro e outros estados que tinham situações problemáticas, você tem que, infelizmente, ter alguns ônus. E o ônus, em última instância, é isso. Você tem que se submeter, conforme você mencionou, às regras em nível governamental. Ou seja, se o governo está securitizando, se o governo federal securitiza a dívida dos estados, é óbvio que você, infelizmente, você vai ter que aceitar, entre aspas, algumas imposições. Eu não sei se essas imposições ou essas medidas que estão sendo propostas, elas vão ser alteradas com o passar do tempo. É óbvio que você tem algumas medidas que são draconianas, né? Não se trata somente de você privatizar empresas públicas, privatizar parte do sistema financeiro, não é somente você fazer contingenciamento de gastos, é claro, mas você tem que ter algumas compensações, né? Eu espero que essas compensações elas possam vir de novo a partir de 2023, porque é óbvio que você não tem mais condição, em final de governo, você não tem mais condições de renegociar a reestruturação da dívida dos estados dentro de um novo mecanismo, de uma nova proposição. Sem dúvida. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Queremos muito agradecer ao professor Fernando Ferrari Filho, economista, mestre, doutor, com formação sólida no Brasil e no exterior. E agradecemos você que esteve aqui conosco também. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Luiz Augusto. Um abraço para você. Sempre uma satisfação poder participar dessa interlocução. Muito obrigado. A semana que vem voltamos com mais uma discussão política, de economia e debatendo os rumos do Estado e do país. Muito obrigado e até lá.